Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor estejam com a sua vida neste primeiro dia da semana, domingo, um dia especial que o Senhor preparou para que nós estivéssemos adorando ao Senhor, rendendo graças ao Senhor. A palavra do Senhor nos fala que nós devemos servir ao Senhor com alegria, e servir com alegria é servir com aquilo que nós temos. Então eu convido você neste momento a adorar ao Senhor conosco, porque o motivo de nós estarmos aqui é porque Jesus, Ele vive, porque foi pago um preço na cruz pela minha e pela sua vida. Então você pode ficar em pé, você que está aqui no templo, você que está aí na sua casa ou em qualquer lugar que você esteja, adore ao Senhor conosco, quebrante-se diante do Senhor, porque Ele é digno de receber toda a honra. Amém? Olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador,
impressionante. É um amor que não nos exige nada em troca, né? É o amor de Jesus, é um amor que não tem um preço, porque o preço, ele foi pago com o sangue de Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui, para adorar ao Senhor e dizer que Ele é o único digno de receber toda a honra e todo o louvor. Não há nada nesse mundo material que nós possamos adorar. O Senhor, Ele é único e Ele está aqui, Ele está presente. Tenho certeza, Ele está aí onde você está também. Ele é digno de receber toda a glória e todo o louvor. Amém? Ao Senhor, nós o coroamos. Quando eu canto essa música, eu me lembro do Rei Jesus mesmo. Ele é Rei, Ele reina para sempre e Ele vive. Ele é invisível, mas nós sentimos a presença dEle. Só o fato de nós estarmos aqui significa que Ele está aqui, né? Porque Ele vive e Ele tem um plano para a sua vida, assim como Ele teve na minha. Ele me resgatou, Ele me comprou com o sangue dele. Ele é um Deus que está acima de todas as coisas. E nós vamos cantar uma música que diz que Ele é grande. Grande é o Senhor. Eu não sei o que está acontecendo com a sua vida, porque a minha vida está um reboliço, né? Mas eu tenho sentido, e essa semana a gente conversou sobre isso,
com algumas pessoas, e eu conversei com uma pessoa em particular, que tem uns momentos na nossa vida, e especialmente esse momento que nós temos vivido e passado por ele, às vezes a gente fica igual uma barata tonta, né? Parece que você está rodando, né? Quando você espreme aquele, né? Mata veneno para barata, ela não fica rodando igual uma barata tonta. Muitas vezes a nossa vida, a gente parece que está assim. Mas é nesse momento, e eu disse para essa pessoa, inclusive ela está aqui, né? Que eu sinto que o Senhor me carrega no colo. Eu me sinto como uma criança, porque esse Deus, ele é tão grande que ele tem essa capacidade de não deixar com que nós sintamos muitas das outras coisas que poderíamos sentir, né? Porque em muitas, ou acho que em quase todas as vezes que a gente está lá naquele finalzinho de queda, né? De caída, ele nos segura no colo. Deus, ele está aqui. Ele tem um plano na sua vida. Ele resgatou a minha vida. E ele fez uma transformação. Na verdade, ele tem feito essa transformação a cada dia, né? E eu louvo a Deus por esse momento em que a igreja vive, que nós vivemos junto com a igreja. Porque nós estamos vendo, percebendo que as palavras do Senhor, elas têm se cumprido nos nossos dias. E a palavra do Senhor nos diz que Ele nos diz na tua palavra que eis que Ele estaria conosco todos os dias. Isso me dá uma força. Eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso que nós o adoramos, porque Ele é grande. Não tem nem como medir. Nosso Deus, Ele é grande. Grande é o Senhor. Ele é digno de louvor. Nós o adoramos porque Ele é grande. Ele não é qualquer um outro, né, que pode ser quebrado, porque o nosso Deus, ele não mente, e as promessas dele têm se cumprido nas nossas vidas. Espero que essas promessas cumpram na sua vida também. Vamos adorar ao Senhor. Ele é grande, digno de louvor.
Ó Deus, nós adoramos ao Senhor. Pai, o nosso coração se quebranta diante do Senhor, pois Tu és o único, ó Deus, digno de receber a nossa honra e o nosso louvor. Ó Deus, sonda os nossos corações, ó Deus, e conhece o nosso caminho. Prova-nos, Senhor, e vê se há algum caminho mau, e guia-nos, ó Pai, pelo caminho eterno. Ó Deus, abençoe, ó Deus, as famílias que estão aqui na Tua casa. Abençoe o Teu povo, ó Deus, espalhados ao redor, ó Deus, desta cidade, da nossa nação, ó Pai. Nós adoramos ao Senhor e sabemos, ó Deus, que há muitos neste momento que também adoram ao Senhor conosco, ó Pai. Receba, ó Deus, a nossa adoração, o nosso louvor. Continue falando aos nossos corações, porque a nossa confiança está no Senhor. Nós adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Pastor Isaías. Irmãos, boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus, possa estar com a sua vida. É interessante que a máscara ela tenta esconder um pouco o nosso rosto, Mas quando eu estava sentado aqui, eu olhei para trás, eu vi o irmão Alain ali, com a sua esposa. Seja bem-vindo, querido, à casa do Senhor. Sempre falava só pelo WhatsApp, Vi aquela foto sua, que só Deus sabe como é. E foi bom conhecer o irmão e sua esposa pessoalmente, Sejam bem-vindos à casa do Senhor. E os demais são todos da gente, São nossos. E eu sou de vocês também. Então, cada um tem que cuidar de nós, e eu cuidando de vocês, vocês cuidam de mim. E assim a igreja vai. Eu queria pensar com você nessa noite sobre como Deus, Ele forma adoradores. Como Deus forma adoradores. Abra sua Bíblia em Êxodo 14, versículo 13 e 14. Mas antes vamos orar. Vamos colocar nossa vida diante do altar do Senhor, para que Deus nos abençoe muito aqui, que a gente saia diferente, como a gente entrou aqui. A gente precisa sair renovado, mudado, mudar o nosso pensamento. Grande é o nosso Deus, e é por isso que nós estamos aqui. Vamos orar? Fale para o Senhor a sua dificuldade. Deus, eu quero ser um adorador. Eu quero ser um adorador. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, nós temos a certeza que a cada dia, diante de tantas coisas que têm acontecido neste mundo, no Brasil, aqui na nossa cidade também, que o Senhor está conosco, Jesus. Pai, nós só temos que agradecer a Tua grandeza. E quando nós entendemos isso, ó Pai, nós não somos nada diante do Senhor. Pai, dá-nos um coração disposto a obedecer ao Senhor. E, ó Pai, dá-nos humildade, Jesus. Dá-nos humildade. Porque quando nós temos a humildade, nós podemos ver as coisas de Deus, e não aquilo que a gente quer ver. Pai, manifesta a Tua glória, o Teu poder. Já cantamos aqui, Jesus. A Tua palavra será explicada agora. Ó Pai, que eu seja um canal de bênçãos na vida das pessoas que estão nos assistindo, os nossos irmãos aqui presentes também. Deus, nós só temos que agradecer ao Senhor, porque nós estamos respirando. Ó Deus, nem esse ar é nosso, o Senhor é que nos dá. Ó Deus, muito obrigado por tudo. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Êxodo capítulo 14, versículo 14. Êxodo 14, versículo 14. Vamos ler o 13, Êxodo 14, versículo 13 e o 14 também. Tem tudo a ver conosco também. Neste momento de medo, incertezas, e olha o que a palavra de Deus nos diz. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão a nação do Egito que hoje vocês estão vendo. Versículo 14: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. O Senhor lutará por você. Fica calmo, fica calmo. É interessante que eu gosto muito dessa história.
E toda vez que eu leio essa história, eu sempre descubro algo novo. Porque a palavra de Deus, ela se renova todo dia. Se eu ler isso novamente, eu vou descobrir algo novo. De novo, algo novo de novo, né? Não sei se tem isso, mas deve ter. Minha esposa é professora de português, em casa ela vai me corrigir, né? Mas tudo bem. E é interessante que esse Êxodo 14 descreve um incrível momento na história da nação de Israel. Pense comigo, a nação de Israel, eles tinham acabado de sair do Egito. Eles estavam agora vivendo o poder sobrenatural de Deus. E agora, diante desse poder sobrenatural de Deus, e aqui eu paro para pensar algo interessante. Quanto mais nós estamos diante de Deus, mais perseguição a gente vai ter, né? Davi, antes de ser ungido, não acontecia nada. Foi só ungir Davi, a confusão apareceu. E muitas vezes nós temos que ter esse discernimento espiritual de Deus para a nossa vida. E agora eles estavam sendo ferozmente perseguidos pelo exército de Faraó. Eles tinham sido levados. É interessante, porque que Deus nos leva a alguns lugares assim? Eles tinham sido levados a um vale cercado por todos, de um lado montanha, de outro lado outra montanha, não dava para subir, e bem à frente havia um mar bloqueando o caminho. Olha que situação que Deus levou o povo. Quando nós pensamos nisso, eles não sabiam, mas eles estavam prestes a vivenciar a noite mais negra, nós vamos ver sobre isso, e tempestuosa de suas almas. Eles enfrentariam ali uma noite de agonia, uma noite de pânico e desespero, que iria testar o extremo dos seus limites. Deus os levou a isso. Eu tenho certeza que você conhece toda essa história de Israel. E a maioria do povo de Deus sabe o que aconteceu ali também, no Mar Vermelho. E como Deus livrou aquele povo escolhido. Mas você pode perguntar, o que esse incidente tem a ver com a nossa mensagem de hoje? Deus quer formar adoradores. O que isso, pastor, tem a ver com o título dessa mensagem? E eu creio que essa mensagem de hoje, esta passagem, tem tudo a ver como Deus transforma o seu povo em verdadeiros adoradores. Na verdade, nenhum capítulo da Bíblia, na minha visão tão pequena, demonstra isso de uma maneira muito intensa. E adoradores não são feitos em avivamentos. Adoradores não são feitos em dias de sol. Adoradores não é feito num culto de pula-pula. Adoradores não é feito em dias de vitória, em dias de saúde. Adoradores são feitos quando se vê o inimigo fugindo e correndo. Porque Deus nos dá o consolo e Deus nos dá essa grande segurança. E a verdade é o seguinte: os verdadeiros adoradores de Deus são feitos em noites negras, em noites de choro, em noites de tempestade, e é o modo pelo qual, aqui eu paro para pensar com você um pouquinho, e o modo pelo qual respondemos às nossas tempestades, às nossas dificuldades, determina que tipo de adorador eu sou. Como você enfrenta essa tempestade, a turbulência da sua vida é que define que tipo de adorador você é. É interessante que logo vem à nossa mente Hebreus capítulo 11, Jacó, Hebreus 11, 21, não precisa nem projetar aí. Jacó, quando estava para morrer, no final da vida, ele abençoou cada um dos seus filhos
e apoiado com a extremidade do seu bordão ou da sua bengala, ele adorou. No final da sua vida, ele adorou. Por que é retratado isso? Jacó, nos dias da sua morte, ele adorando ao Senhor. E quando nós vamos para Hebreus capítulo 11, que todos nós conhecemos, a galeria da fé, Jacó é apenas uma das figuras ali, naquele monte de pessoas, como um exemplo de fé, que nós devemos ter como exemplo para os dias que nós estamos vivendo. Aqui estava um homem que havia atravessado dificuldade, ele e a sua família viveram experiências dramáticas a cada passo da sua vida, e o próprio Jacó também, nós sabemos disso, ele enfrentou agonias em seus anos da terra. Agora que a sua vida estava para acabar, nós vemos esse homem dando bênção aos seus filhos, aos seus netos. E o que Jacó fez para rever os acontecimentos da vida? Ele é levado para adoração. Nos últimos dias da sua vida, o relato é bem claro, ele adorou ao Senhor. E nenhuma palavra mais em Hebreus 11 é proferida sobre esse homem. Ele ficou maravilhado por tudo o que Deus fez na sua vida. Hebreus 11, capítulo 21, ele adorou ao Senhor. Como isso serve de exemplo para nós? Jacó adorou a Deus, porque naquele momento a sua alma estava em descanso. Jacó adorou a Deus, porque ele havia experimentado a fidelidade de Deus acima de qualquer possibilidade de dúvida durante todo o curso da sua vida. E Jacó provavelmente, eu fico imaginando essa cena, parece que quando a gente chega nos 57, a gente cria fantasia, deve ser normal isso, né? A gente vai criando, imaginando um monte de coisas. No final da sua vida, quando a gente lê a palavra de Deus, ele começou a ver todas as vitórias que Deus lhe havia concedido enquanto ele estava vivo. E agora o patriarca concluía: não importava o tipo de guerra que eu estivesse enfrentado, em toda a minha dificuldade, em toda tormenta, em toda a minha tempestade, Deus se provou, Deus foi fiel a mim. Houve momentos na minha vida que eu achei que eu não aguentaria, havia pânico, um desespero, mas o Senhor me conduziu em cada uma das situações que eu estava vivendo. Deus sempre foi fiel. O Senhor Todo-Poderoso sempre foi fiel. E é por isso, nos últimos dias da minha vida, eu quero continuar adorando ao Senhor. Que coisa tremenda isso para nós. Que lição tremenda. Talvez hoje eu vou estar pregando para uma pessoa que está enfrentando os piores momentos da sua vida. E essa mensagem é dirigida a você também, que está passando por uma grande luta, como eu estou passando também. Talvez uma tempestade tremenda, que nós olhamos, não vemos mais solução. Mas Deus continua sendo fiel. O seu sofrimento é tão grande, é tamanho, que talvez você veja: pastor, eu preciso de uma intervenção milagrosa de Deus. E nesta noite, eu desejo mostrar a você que a partir da palavra de Deus, o Senhor quer que você saia dessa tempestade, dessa sua turbulência, como um verdadeiro adorador. E quando nós vamos ler o texto, Deus vai abrir um caminho em meio à sua noite de escuridão. E Deus tem um plano para retirar você dessa situação, para você se tornar um brilhante exemplo para a igreja, para o mundo, porque Deus vai ser
fiel na sua vida. Deus continua sendo fiel. Na minha tempestade, Deus vai abrir um caminho onde eu vou passar. E é interessante que quando nós olhamos para a nação de Israel, o Senhor colocou Israel de uma situação impossível. Montanha do lado, montanha do outro, não dava para subir na montanha e ainda tinha um mar vermelho. Por que Deus faz isso? Por que Deus nos coloca em situações que a gente fala, e agora? Não tem mais jeito. Montanha do lado, montanha do outro, inimigo atrás e o mar à frente. Não tem saída. Por que Deus faz isso? E as Escrituras nos dizem que o Senhor, olha o que Deus faz. Ele orquestrou. Deus fez uma sinfonia naquela noite negra e tempestuosa para o seu povo. Primeiro, o que nós precisamos entender? Foi Deus que guiou o povo naquela direção. Se o Senhor está nos guiando, nós podemos confiar. Se nós estamos na direção de Deus, Ele vai nos dar toda a segurança que nós estamos precisando. E é interessante que em Êxodo 14, versículo 1 e 2, você conhece essa história também. Já é contada essa história até no departamento infantil, veio crescendo com essa história. Deus chega para Moisés e disse, Moisés, fala para a nação de Israel fazer um acampamento junto ao mar. Já imaginaram isso? Fala para a nação, Êxodo 14, 1 e 2. Fala para a nação de Israel, eu quero esse acampamento junto ao mar. E no capítulo 4, versículo 4 do capítulo 14, Deus diz o seguinte ainda, olha, eu vou endurecer o coração de Faraó. Meu Deus, que loucura! Olha o que Deus está fazendo. Manda o povo fazer um acampamento perto do mar, montanha do lado, montanha do outro. Diz o seguinte, olha, eu vou endurecer o coração do Faraó. Vai vir coisa feia. Vai vir coisa feia. Por que Deus faria isso? E por que Deus faz isso? Talvez a gente fique questionando, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Eu sou tão bonzinho, eu não acredito mais em bondade do ser humano, porque o mal está dentro da gente mesmo, né? Eu acredito no poder de Deus, né? Por que Deus faz isso? Passamos por dificuldades que a gente não encontra solução. Talvez em casa a gente não encontra mais solução. Montanha do lado, montanha do outro, mar à frente, inimigo atrás. O povo falando na cabeça da gente, que eu vejo inimigo hoje assim. E é interessante que no versículo 4 do capítulo 14, Deus diz o seguinte, eu vou ser glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Deus queria mostrar ao seu povo que entrou no deserto, eu quero que vocês aprendam a ser adoradores. Eu quero que vocês aprendam isso. E é por isso que é tão importante que tinha aquele mar vermelho. A razão daquele mar vermelho, daquela dificuldade, é que Deus queria ensinar o povo o que é verdadeira adoração. Deus não queria murmuradores, Deus não queria reclamações, mas Deus naquele momento, eu quero verdadeiros louvadores. Minha mãe falava tocadores, né? Cadê os tocadores? Né? Deus queria naquele momento isso. Deus queria adoradores. Naquela dificuldade, Ele havia chamado Israel por herança. E o propósito de Deus para aquele povo era tremendo. Eu vou ser fiel. E aquele povo deveria ser um exemplo vivo da fidelidade de Deus em toda e qualquer provação que eles iriam passar. O cenário era o seguinte: Israel acampado junto ao mar, o povo levantou suas tendas. Já imaginaram, irmãos, a murmuração ali? É tudo igual hoje, né? Tudo igual hoje. Está errado, vai dar certo. É tudo igual.
O povo murmurando, o povo reclamando, alguns estavam se alegrando, graças a Deus, saímos do Egito, não vai ter mais chibatada. 400 anos estamos livres da nação do Egito. Eles estavam cheios de esperança, acabaram as chibatadas, acabaram as perseguições, agora nós estamos livres. Eles também estavam entusiasmados, né, com as promessas de Deus. Havia um grupo ali, há um novo dia à sua frente, mas não avistaram, estava vindo por trás. O mar, eles acampados, montanha do lado, montanha do outro. E esta cena representa, na minha visão, o modo forte de um cristão libertado por Deus do seu pecado. O crente se alegra na liberdade que ele acabou de encontrar. Imagina bem, eu estou livre das minhas escravidões. Eu estou livre daquele pecado que todo dia me assediava. Eu estou livre. Eu conheci a verdade. A verdade traz libertação. Ele está vivendo algo maravilhoso. Naquele momento, salvação, libertação. E ele começa a cantar um cântico no seu coração, pois ele está vivendo agora nas promessas de Deus. E essa era a situação da nação de Israel. Estamos vivendo a libertação. Nós estamos acampados junto ao mar. O povo havia se conscientizado de que Deus estava cumprindo todas as suas palavras para ele. O mar à frente, montanha do lado, montanha do outro, mas ainda não viram que estava vindo por trás. Eles pensaram, Deus nos escolheu, somos a sua herança, e Deus está nos trazendo de volta para si mesmo. Eles estavam prestes naquele momento a se tornarem verdadeiros adoradores, e cujo testemunho seria uma luz brilhante ao mundo todo. Mas contudo, na hora da maior paz, havia paz, o inimigo buscou devorá-los, justamente no momento de liberdade de Israel, na hora da esperança maior. Não é assim com a gente também? Na hora que tudo vai bem, o ataque é violento, o ataque é feroz. A nação do Egito começou a se levantar como leão, rugindo, querendo destruir todo o povo de Israel. Era um exército demoníaco, e resolveu: nós vamos levar vocês de volta para o Egito, nós vamos levar vocês de volta para a escravidão. É interessante, no versículo 9 do capítulo 14, a nação de Israel, dos egípcios, todos os cavalos de Faraó, os seus cavaleiros, alcançaram a nação de Israel junto ao mar. Estava tudo cercado. E agora o que fazer? E essa informação chegou de uma maneira terrível. É interessante, né, irmãos? Como o povo gosta de dar notícia ruim, né? Notícia ruim chega tão rápido, né? Porque notícia boa demora a chegar, né? Notícia ruim chega tão rápido na vida da gente. Imagina, essa notícia chegou muito rápido. A nação do Egito está lá atrás. Eles estão chegando. O exército de Faraó está vindo com uma força sobre nós. Não tem mais jeito. Isso, com certeza, houve um choque muito grande ali no acampamento. Os líderes de Israel, eu fico imaginando, não dava para subir aquela colina, né? Não tinha jeito de subir. Eu fico imaginando eles no desespero, subindo ali. Olha, é verdade, está vindo ali. E de onde que veio? Grande exército, centenas de cavalos, centenas de cavaleiros estão se aproximando. Há uma infantaria. Eu fico imaginando que teve gente até que pensou, né? A terra está tremendo. E a gente aumenta as coisas quando está com medo, né? A terra está tremendo. O Egito está vindo.
Talvez alguém até aumentou. O Egito todo está vindo atrás de nós. Alguém deve ter falado isso, né? Porque sempre alguém aumenta as coisas, né? Nesse momento de crise. Que cena terrível. E essa cena tornou em pedaços qualquer esperança ali no acampamento. E no versículo 10 do capítulo 14, o relato é bem claro. Os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que a nação do Egito vinham sobre eles, atrás deles, e temeram muito. E eu me pergunto nessa noite, há uma razão quando nós, o povo de Deus, já experimentamos esse tipo de terror? Você já experimentou isso? No momento da sua paz, começa a vir toda essa turbulência. Eu lembro que a minha família, eu e Ivone, nós experimentamos um momento muito turbulento na nossa vida. Eu lembro de um telefonema, quando o nosso filho Guilherme foi preso por tráfico de drogas. Que noite foi aquela? Que noite foi aquela? Noite terrível aquela. E ainda é tão chato, né? Algumas pessoas falam, filho do pastor sendo preso por tráfico de droga. A gente escuta todo tipo de lamúria. Com certeza, esse foi o tipo de chamado súbito, assustador, que a nação de Israel recebeu. É interessante que a palavra de Deus é bem clara. Eles levantaram os olhos e eles viam a nação do Egito e eles temeram muito. E o povo de Deus concentrou toda a sua atenção, toda a terrível situação naquele momento ali. Não há saída. Nós estamos encurralados. Nós vamos morrer. Não tem mais jeito, montanha do lado, montanha do outro, mar. A nação do Egito atrás não tem saída agora. Acabou, nós vamos morrer. E é interessante, no versículo 10, há um relato em que muitas vezes as pessoas interpretam errado. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Não se engane aqui, não foi um clamor de adoração. O clamor do povo era esse, porque o Senhor permitiu isso. Depois de todos aqueles anos de escravidão, o Senhor nos libertou. Mas para que essa liberdade agora? Para morrermos nas mãos do faraó? Depois de tanta dor, tanto sofrimento, é aqui que a gente vai acabar? Nós vamos acabar nessa situação. E eu fico imaginando as pessoas ali falando também, Deus nos encheu de promessas, Deus nos libertou, Deus nos deu grandes promessas, mas mesmo assim, nós estamos obedecendo a palavra do Senhor. Por que que Deus agora está permitindo que a gente caia das mãos do inimigo? Por que que Deus está fazendo isso com a gente? Era melhor para nós, lá no tempo do Egito. Lá no Egito que era bom. Se for assim, que tudo vai acabar, então aqui acabe logo. Não vale a pena servir a Deus. Se essa é a situação que nós vamos viver, não vale a pena servir a Deus. Talvez você já sentiu assim, e foi por isso que a palavra de Deus é muito clara. Aquela noite foi terrível. A amargura cresceu. Talvez a amargura tenha crescido dentro de você. Talvez você chorou como a nação de Israel chorou. E talvez você perguntou também, como a nação de Israel perguntou, o que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz? Eu escolhi, talvez você vai dizer para o Senhor, Senhor, eu escolhi te amar. Eu fiz o possível para obedecer a tua palavra e te servir. Por que que o Senhor está me tratando assim? Eu só vejo todos os dias dor e mais dor na minha frente. E como isso dói. Talvez você tenha questionado Deus também nas suas noites. Mas no meio do sofrimento,
igual aqueles pregadores, né? Deus envia o seu povo uma mensagem em 3 pontos. Deus envia uma mensagem. Deus mandou Israel fazer 3 coisas em meio ao seu sofrimento. Primeira coisa que Deus falou: não tema. Segunda coisa que Deus falou: fique quieto. Terceira coisa que Deus falou: a salvação é minha. O chamado a Israel foi esse: eu vou lutar por vocês. Simplesmente mantenham a paz. Apenas se aquietem e ponham tudo em minhas mãos. Nesse momento, irmãos, que coisa tremenda isso. Nesse momento, eu estou realizando uma obra dentro da esfera espiritual que você precisa entender. Está tudo sob o meu controle. Então, não entrem em pânico. Confiem em que eu estou combatendo o diabo. E esta batalha não é de você. Essa batalha é minha. Porque eu te escolhi. Logo vieram as trevas. É interessante isso aqui. Logo vieram as trevas sobre o acampamento. Era o início daquela negra e tempestuosa noite de Israel. Mas também era um começo da obra sobrenatural de Deus. E Deus enviou um tremendo e poderoso anjo protetor para ficar entre seu povo e o inimigo. Aí vem na nossa mente Salmo 34, versículo 7. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e temem. Então o anjo de Deus estava ali. Mas não foi só isso. Quando eu li esse texto, de novo, disse, meu Deus, que coisa tremenda isso, na nossa dificuldade. Aquela nuvem, aquela coluna de fogo que guiava o povo de Israel durante a noite, olha o que ele fez. Olha o que aquela nuvem fez com a nação do Egito. Aí eu quero projetar. Êxodo 14, versículo 20. Olha que coisa tremenda isso para quem está na luz. Eu vou até virar de costas. Êxodo 14, versículo 20. Irmãos, que coisa tremenda isso para nós. E aquela nuvem, aquela coluna de fogo, aquela nuvem escura, e ficou entre o acampamento egípcio e o acampamento de Israel. A nuvem era escura. Trouxe trevas para a nação do Egito, mas luz para a nação de Israel. Já imaginou o poder de Deus? Quando eu li isso, já li essa história tantas vezes. Meu Deus, que Deus tremendo! Para o meu inimigo, trevas. Mas eu que estou com Jesus é luz. E eles não estão me vendo. Porque não tem ligação entre luz e trevas. Olha que coisa tremenda para nós. O inimigo não conseguia enxergar um palmo diante de si. A nuvem era escura para aqueles que queriam derrubar a nação de Israel. Você entende isso na sua vida? Você consegue entender o poder sobrenatural de Deus, a proteção de Deus para cada um de nós? A nuvem produzia luz natural, dando à nação de Israel algo bem visível, bem claro. A noite brilhava. Aqui a gente pode até florear, né? Eles viam as estrelas, estava vendo tudo, estava tudo lindo, mas lá no acampamento da nação do Egito havia trevas. Havia trevas. É interessante quando nós pensamos nisso, prezado santo, prezado filho de Deus, eu e você fomos comprados pelo sangue. Deus tem colocado aqui, irmãos, é algo tremendo para nós. Deus tem colocado um anjo guerreiro, bem pentecostal, né? Um anjo guerreiro entre nós e o diabo, para nos proteger. Não fique com medo, tenha calma, creia na salvação. Satanás pode ir contra você respirando todo tipo de maldade, mas em nenhum momento, durante a sua noite negra e turbulenta, o inimigo será capaz de única vez ter nada, porque a luz está com você.
Jesus é a luz do mundo. E olha que coisa tremenda isso para nós. Apesar de todo o exército de Faraó, totalmente na escuridão, ele ainda podia até levantar a sua voz: ó nação de Israel, nós vamos te pegar. E eu fico imaginando eles vomitando toda aquela mentira ao povo de Deus. Aí é minha imaginação, né? 57 anos. Assim que terminar essa noite. Mas eles não entendiam que era Deus. Será o fim de vocês. Amanhã vocês estão derrubados. Vocês serão levados de volta à escravidão. E se vocês tentarem resistir, nós vamos matar vocês. O seu Deus não pode fazer nada agora. Vocês poderiam desistir agora. Nós estamos aqui. Com certeza você já ouviu essas vozes também do lado das trevas. Porque nós estamos na luz. Nós já ouvimos isso. O inimigo da sua alma, com certeza, já ficou golpeando você o ouvido durante toda a noite, com mentiras e ameaças. Eu fico imaginando a tenda lá de Israel sendo sacudida com tanta mentira a noite toda. Mas não importava o volume do som que o inimigo ameaçava. Um anjo estava ali, sempre para protegê-los. E Deus havia feito uma promessa ao seu povo. Eu já estou dizendo, essa guerra é minha. Apenas fique calmo. Apenas se aquete. Já aconteceu isso com você? Você já passou por momentos assim? Mas por que Deus? Aí vem a gente que é formada em filosofia, né? Perguntando, né? Por que Deus permitiu que Israel enfrentasse uma noite inteira de escuridão, uma noite inteira de tormenta, quando poderia ter dito simplesmente: soprar e mandar aquele povo embora? Por que Deus permite isso? Qual a razão disso para a nossa vida? Durante aquela noite, caiu um temporal, projeto 21. Irmãos, olha que coisa, olha o que Deus faz. Quando eu vejo temporal assim, eu vejo a confusão. 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com forte vento leste, o Senhor abriu caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda. Já imaginaram isso? Já tinha lido isso? Abismado, já tinha lido tantas vezes isso. Mas a gente não para nos mínimos detalhes, né? O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. É interessante que essa palavra vento aí no hebraico, houve uma exalação violenta. Foi algo violento. Em outras palavras, Deus exalou o seu sopro a noite toda. E a tenda também da nação de Israel deve ter tremido intensamente com o poderoso sopro de Deus a noite toda. E esse é o tipo de força que deve ter soprado pelo acampamento de Israel. O vendaval que Deus produziu foi tão poderoso que começou a separar as ondas do mar. Um forte vento se tornou aquela terra seca e as águas foram divididas. Você consegue imaginar isso? A noite toda, o livramento chegando. E a gente volta para a palavra de Deus, né? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. E isso a palavra de Deus confirma para nós. Que tempestade deve ter sido aquela? E como também produziu temor na nação de Israel, o vento terrível, certamente, eu fico imaginando isso aqui, piorou o medo deles. Deus agindo e eles com medo. Eles ouvindo o inimigo gritar, aquele vendaval todo, o inimigo gritando: vocês já estão mortos.
e sobreveio agora um temporal, mas não vem em cima deles. E eles gritando: acabou! Acabou! E eu fico imaginando até a nação do Egito gritando: vocês e seus filhos, vocês não vão sair dessa não. Se a tempestade não pegar vocês, agora nós vamos em cima. E eu lhe pergunto: o que Deus tinha em mente aqui? O que Deus tinha em mente aqui? Por que Deus permitiu um vendaval tão terrível a noite toda que eu e você já passamos? Por que Deus permitiu isso? Porque ele simplesmente, né, Deus podia: ô Moisés, toca aí na água aí, meu filho, taca a mão aí na água, ou coloca o pé e abre esse negócio logo, separa isso logo, separa esse mar aí, como fez com Eliseu, só faça isso. Mas Deus fez algo diferente ali. Por que Deus fez isso? Tem hora que a gente precisa entender os porquês da vida, para aumentar a nossa fé. Eu não gosto muito daquela turma que diz: não é por quê, é para quê, não é por que Deus fez isso. Por que Deus quer que eu veja isso? Qual a razão disso tudo? Qual seria a possível razão de Deus permitir uma noite tão terrível igual aquela? Apenas uma única razão, que eu cheguei à conclusão: Deus estava fazendo adoradores. Não há para definir isso aqui. Deus estava agindo o tempo todo, usando a terrível tempestade para fazer um caminho para o seu povo sair da crise. Deus está usando, presta atenção, uma tempestade para que o seu povo possa sair da crise. Irmãos, como é difícil isso. Deus, obrigado, Deus usando uma tempestade para que nós possamos sair da crise. Muitos se escondiam nas tendas. Lógico que teve gente que se escondeu, tremendo de medo. Mas os que saíram testemunhavam. Aí entra a minha visão também de novo. Um glorioso show de luzes. Né? Eu fico imaginando foguete para todo lado, né? Aquela coisa de... E Deus abrindo aquele mar. E o povo que não estava com medo: oh, meu Deus, que coisa linda! É o livramento. Mas teve gente que ficou com medo. Eles também contemplavam a gloriosa imagem daquelas ondas se acumulando, poderosas montanhas de água se abrindo para formar um caminho seco através do mar. E eu fico imaginando algum pequeno grupo, né? Sempre um pequeno grupo, gritando: veja, Deus usou o vento para abrir um caminho para nós. Louvado seja Deus! Nós vamos sair daqui. Eu creio também que aquela luz sobrenatural produzida por aquela nuvem é um quadro da palavra de Deus. Não podemos estar nos escondendo em meio à noite escura e turbulenta, questionando Deus. Mas Ele concede sempre uma luz para que nós podemos ver um caminho que está abrindo diante de nós. Que coisa tremenda isso, irmãos. Na verdade, a própria tempestade que está nos amedrontando hoje é o caminho de Deus para formar um trajeto bem claro, um caminho bem claro para a nossa libertação. E Ele usará este caminho para nos tirar da tempestade. Mas para vermos isso, nós temos que chegar à luz da sua palavra, para que nós possamos contemplar toda a maravilha do ato de libertação de Deus na nossa vida. Aí nós voltamos para João: e conhecereis a verdade, que é luz. Ela vai trazer libertação para a sua vida. Você vai entender a sua tempestade, agora que Deus vai abrir um caminho para você passar a tempestade. E Deus está mandando para você. É o seu caminho da libertação. E é interessante isso, mas a gente não entende isso. Foi lá, no meio daquela terra seca do Mar Vermelho, que Deus buscou tornar o seu povo em verdadeiros adoradores. Com a chegada da manhã,
todo o acampamento viu aquela maravilha que aquela tempestade havia produzido. Irmãos, vamos imaginar um pouquinho? O povo lá tudo com medo, de manhã, aquelas águas poderosas se acumulando de cada lado, e diante deles, um caminho bem seco, atravessando o mar, e o Senhor ordena: marchem nessa rota seca, bem no meio do mar. Bem no meio, eu abri esse caminho para você. Você pode pensar, não precisava muita fé para Israel obedecer, né? Afinal de contas, eles já estavam na terra seca. Não imagine ver aquelas muralhas de água. Devia haver, eu fico imaginando tipo ali a Foz do Iguaçu, se abrindo e o povo passando. E o povo provavelmente ficou pensando: Senhor, o Senhor respondeu nossa prece até nesse momento. O Senhor nos guiou com segurança até agora. Mas ainda há um perigo pela frente. O Senhor vai nos guardar? E ainda teve dúvida. Como nós também. E Deus nesse ponto. Deus queria que o povo visse que Ele tinha um plano em mente o tempo todo. Primeiro, eu quero que vocês reconheçam que há um Deus que pode conduzir você por todo o seu caminho. Aqui eu volto para o Salmo 37, versículo 5. Eu tenho um Deus que conduz toda a minha história. Deus sabe da minha história. Ele queria que soubesse que jamais, eu nunca vou falhar com vocês. Eu tenho controle de todo mundo. Vocês precisam crer que as minhas promessas estão sendo cumpridas a cada uma das fases que eu estou determinando. É sair do Egito, montanha, mar na frente, eu vou abrir o caminho. Eu que determino isso, não é você. O caminho da libertação sou eu que vou conduzir, não do jeito que você quer. Mas você precisa, nesse momento de tempestade, aprender a adorar. E aqui estava o maior teste de todos. À frente deles, o trajeto que levaria segurança. E nesse momento crucial, Deus queria, de novo a minha imaginação, Deus queria que o povo olhasse para aquelas paredes e cresse que Ele iria segurar as águas até que eles chegassem salvos do outro lado. Você entende isso? Deus queria que aquele povo passasse. Olha bem essa montanha, essa parede de água. Eu vou segurar isso até você passar. Em termos simples, Deus queria para o seu povo uma fé que eles declarassem: aquele que iniciou esse milagre na minha vida, Ele também vai terminar. Ele vai terminar. Ele nos provou, Ele já provou que é fiel. Olhando para trás, nós vemos que todos os nossos temores acabaram. Não devemos mais ter medo. Quando nós estamos vendo a nação do Egito chegando, Deus pôs uma muralha sobrenatural de trevas para nos proteger deles. E nós não deveremos ter medo das ameaças durante a noite. O tempo todo Deus nos forneceu uma luz iluminadora, enquanto os nossos inimigos ficaram cegos com a escuridão. E é isso que acontece na nossa vida. Quando nós estamos na luz, os nossos inimigos ficam cegos. É Deus que faz isso. É Deus que nos concede isso. Vemos agora que Deus deseja apenas nos fazer o bem. Nós estamos vendo a glória de Deus em nosso favor. Não importa para nós hoje se essas muralhas de águas desabem, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque nós já presenciamos grandes milagres e o tempo todo nós estamos nas mãos de Deus. Então que cheguem ondas à vontade, porque nós aguardamos algo tremendo, que o nosso arquiteto e edificador é Deus. Irmãos, como a vida cristã funciona assim, como a vida cristã é algo de confiança de Deus para a nossa vida. E havia uma razão também, pela qual Deus queria esse tipo de fé
para a nação de Israel, eles estavam prestes agora a enfrentar uma jornada através do deserto. Então Deus estava preparando aquele povo, teria privações, teria perigo, teria sofrimento. Então disse: eu quero que o meu povo saiba que a única coisa que eu desejo para o meu povo é o seu bem. Não quero que tenham medo de morrer toda vez que você enfrentar o perigo, o inimigo. Eu quero pessoas que não tenham medo da morte, por saberem que a minha confiança tem que estar dentro do seu coração. Deus já estava preparando o povo para ver tudo isso. E é interessante, um verdadeiro adorador não é alguém que dança depois da vitória. Não é a pessoa que canta os louvores a Deus após o inimigo ter sido vencido. E é isso que a nação de Israel fez. Contudo, depois de 3 dias, o povo começa tudo de novo. Começou a murmurar. Não eram adoradores, mas vazios fazedores de barulho. Eles mostraram ali que eles não haviam descoberto a natureza amorosa do Pai nas horas da dificuldade. Eles não haviam alcançado o amor do Deus Todo-Poderoso em meio à tempestade. E aqui a gente para pensar um pouquinho, né? O que é um adorador? O verdadeiro adorador é aquele que aprendeu a confiar em Deus na tempestade. A adoração dessa pessoa não está apenas em suas palavras, mas no seu modo de vida. E Deus procura isso. O verdadeiro adorador não é de palavras, mas o verdadeiro adorador adora a Deus com a sua vida. A sua alma está em repouso o tempo todo, pois sua confiança, a sua fidelidade está em Deus. Deus é inabalável. Quem é um verdadeiro adorador não tem medo do futuro, quanto mais medo de morrer. Eu lembro do último dia, quando eu vi a minha mãe. Último dia que eu vi minha mãe. E com certeza ela sabia que iria encontrar com o Senhor. E as últimas palavras que eu escutei da minha mãe, ela disse o seguinte: fica aqui comigo. Você veio de São Paulo para me ver. Fica aqui comigo. Este é o descanso, este é o repouso que Deus quer para o seu povo. É uma confiança que diz, como Paulo, como minha mãe, Dona Noemi, dizia: vivendo ou morrendo, eu sou do Senhor. E é isso que faz um verdadeiro adorador. É isso que nos faz uma verdadeira adoração. E a minha oração nessa noite, em meio à sua, à minha tempestade, seja essa: Deus, a economia pode desmoronar. Sim, eu ainda posso estar enfrentando uma noite tempestuosa, uma noite negra, mas Deus tem se provado fiel a mim. Não importa o que aconteça, eu vou descansar no amor de Deus. Eu vou descansar no amor de Deus. Descansar no poder de Deus. Porque Ele vai abrir um caminho para mim e para você. Nós vamos passar a seco, só olhando as muralhas das dificuldades. Nós vamos passar por todas elas. Porque o nosso Deus quer nos provar. Deus quer levar você a uma verdadeira adoração. E é por isso que as tempestades vêm. Por isso que as dificuldades vêm. Por isso que as decepções vêm. Porque Deus quer nos levar a verdadeira adoração. Que possamos viver assim. Feche os seus olhos. Faça a sua oração nessa noite. Deus, na minha tempestade, na minha dificuldade que eu estou vivendo hoje, eu sei que eu vou ver um caminho se abrindo. E eu vou passar por ele. E vou passar adorando ao Senhor. Talvez a sua dificuldade seja seu filho, a sua família, eu não sei. Você e Deus é que sabe. Talvez uma questão financeira, você e Deus é que sabe. Peça para o Senhor revelar isso a você nessa noite.
Deus me revele, abra um caminho onde eu vou passar olhando as minhas dificuldades e vou chegar do outro lado, cantando o meu hino da vitória. música, no louvor da igreja, que a gente começa a imaginar na nossa mente o que Deus fez, o que vai fazer. Quando a gente estava cantando, lembrei dos amigos de Daniel, naquela fornalha, o anjo do Senhor, que a pessoa de Jesus estava ali com eles. E aí eu vou contar uma coisa que aconteceu na minha vida, na vida da minha esposa. Eu, como eu sempre tenho dito, nós somos muito abençoados. Essa pandemia foi uma bênção para nós. Deus colocou pessoas, na nossa vida. E a gente estava orando muito
por um dos nossos filhos, para que ele voltasse para o Senhor. Era o nosso montanha do lado, montanha do outro, o inimigo atrás, né, e o mar à frente, né? E quando nós orávamos por ele, como Deus nos abençoou, né? E hoje eu estou muito feliz que a bênção veio grande, né? A bênção veio grande. Nós temos hoje 3 netos, os irmãos já conhecem. Eu vejo tudo isso como bênção de Deus, né, pastor Carlinhos? Você conheceu um pouco da nossa família, os irmãos conhecem. Como Deus responde às nossas orações. Como Deus responde. Basta a gente clamar. Que Deus vai abrir caminho para você. Você vai olhar todas as suas dificuldades de um lado para o outro, vai dar até tchau. Tchau, estou indo. Estou prosseguindo para o meu alvo. E meu alvo é Jesus. Vamos orar? Eu não sei a sua dificuldade, mas fale para o Senhor, né? Olha, fale para Deus, minha dificuldade hoje é essa. Eu quero passar. Abre esse caminho na minha dificuldade, que eu vou passar por ele. No meio da tempestade, Deus vai abrir um caminho para que você o adore. Isso que é adoração. Adorar o Senhor no meio da dificuldade. Pai, em nome de Jesus, nós só temos que agradecer ao Senhor por tudo que a gente tem experimentado. Quando o nosso inimigo se levanta por todos os lados, o Senhor abre um caminho para nós. E, ó Deus, nós só temos que agradecer ao Senhor pelas lutas, pelos livramentos. E, ó Pai, nós queremos continuar adorando ao Senhor, porque o Senhor é muito grande. E, ó Pai, dá-nos, ó Deus, uma noite de sono, onde que nós possamos ver, sentir, sonhar os Teus sonhos, Senhor. Porque os sonhos de Deus se realizam na nossa vida. O plano de Deus é perfeito. A vontade do Senhor é poderosa. Meu Pai, obrigado pelas lutas que nós passamos. Meu Pai, quando nós olhamos para trás, nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu Pai, ensina-nos a ter um coração grato, um coração de verdadeira adoração ao Senhor, não no meio da nossa alegria, mas no meio das nossas dificuldades também, porque o Senhor vai agir. O Senhor tem uma solução, o Senhor tem um escape para nós. Meu Deus, louvado porque tudo isso tem acontecido na minha vida. Eu só tenho que agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem me guiado. Essa luz que é Jesus, ó Deus, tem estado no meu coração. Meu Pai, muito obrigado por tudo. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. E que Deus assim nos abençoe. Se sintam abraçados, né? Pelo pastor da igreja. Amém?